Aqui é o André do Switch em Brasil. Antes de eu começar o tema desse vídeo, tá? Eu queria pedir encarecidamente para você, inscrito no canal, assista os vídeos até o final. Falta muito pouco para a gente conseguir a parceria com o YouTube. Falta em torno aí de 400 horas assistidas. Então, assista os vídeos antigos, deixa tocando de fundo e ajuda aí a completar essas 400 horas, tá certo? Aí nos últimos 2 meses a gente foi de 2.000 horas para 400 horas. Falta muito pouco e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. E divulga, chama seus amigos, parentes, deixa na TV, no quarto, no sofá, onde você puder assistir, no celular, no computador, deixa tocando e bora bater as 4.000 horas, beleza? Bom, hoje eu quero falar sobre jogos físicos do Nintendo Switch, especificamente no Brasil, tá? E se existe a possibilidade deles chegarem no Brasil no futuro próximo. Eu tô falando de venda de maneira oficial, tá? E não extraoficial, que são os revendedores, tá? Por que eu quero falar do oficial? Porque, obviamente, né, quando você depende de revendedor, o preço é aquilo que o revendedor quer te cobrar, entendeu? Eu sei que na prática tem o valor de mercado, quanto que as pessoas estão dispostas a pagar, mas no fim das contas, né? Se você quiser comprar um jogo, você vai ter que pagar o que o cara quer que você pague. E pronto. Quando você tem uma venda oficial, então o preço já é estipulado e você vai pagar aquele preço e as pessoas não vão alterar, ou no máximo vão ficar mais barato, né? Porque as empresas, enfim, as lojas querem se desfazer e tal. Mas enfim. Existe a possibilidade da Nintendo vender jogos físicos no Brasil por conta dela? Existe, claro que isso existe. Isso vai acontecer? Eu acredito que não. Eu acredito que não vai acontecer. E se acontecer, eu acredito que não vai acontecer no mínimo em 1 ano e meio, tá? Mas vamos lá, beleza? Vamos dizer assim, o que acarreta, tá, a venda de jogos físicos, beleza? Então, no caso enfim, da Nintendo e tal, do Nintendo Switch, tá? O Brasil tem alguns impostos, algumas regras em relação à importação de produtos, beleza? Então, no caso do Switch, tá? Se ele não for fabricado no Brasil, e é até por isso que você tem todo aquele problema, né, de fábricas, etc. Então, assim, os jogos do Switch, eles teriam que ter algum tipo de manufatura no Brasil. Eles não poderiam simplesmente ser importados e vendidos, tá? E aí entra também o problema de linguagem, que os jogos da Nintendo não estão em português, e tem algumas regras em relação a isso também para seguir. Mas, enfim, isso aí eu não entendo muito, então eu vou deixar isso de lado, tá? Mas vamos focar nos impostos, tá? Para a Nintendo vender os jogos do Brasil, ela teria que pagar alguns impostos adicionais, e como ela já vende eles digital, não faria sentido nenhum vender o jogo físico, já que quando você vende digital, a maior parte do lucro é seu, tá? Outra coisa é justamente esse ponto, tá? Vender jogos digitais é melhor para qualquer empresa. Por quê? Para a empresa? Porque ela tem 100% do valor, tá? Vamos colocar um exemplo, tá? O Zelda Breath of the Wild custa 80 dólares canadenses, beleza? Se eu comprar na eShop, eu vou pagar 80 dólares canadenses. Se eu comprar na EB Games, que agora é GameStop, ou na Amazon, ou qualquer outro lugar, eu vou pagar 80 dólares canadenses, beleza? Digital, todo o meu dinheiro tá indo para Nintendo. É 100% deles, porque o jogo é deles, é tudo deles, tá? 100% do dinheiro tá indo para eles. Na loja, você vai ter todo o processo de produção, do cartucho, do jogo, distribuição, que você vai pagar, né? Porque esse processo não é de graça. Aí tem a comissão da loja. Nesse caso, né, a venda da Nintendo é feita diretamente para a loja. Então, assim, quando a loja compra da Nintendo, ela já paga um valor menor. Mas enfim, tá? Vamos considerar que o preço é o mesmo. Então, assim, a Nintendo tá tendo que pagar essa parte de distribuição e a loja tá tirando uma parte da comissão dela que a Nintendo tá liberando e tal para o jogo ficar o mesmo preço. Então, assim, no fim das contas, você, consumidor, você vai pagar o mesmo preço, você vai pagar 80 dólares. No caso da GameStop Canadá, vamos colocar aí, tá? A Nintendo, sei lá, vai lucrar tipo
em si. Ela vai pegar $60 dessa venda. E aí todo o resto vai custar em torno de 20. No digital, é $80 todo para ela, todo pro bolso dela e acabou. É tudo no bolso dela. Então é claro que para uma empresa vale muito mais a pena vender digital do que físico, porque ela tem 100% do lucro. E outra coisa, entra um outro fator muito importante. Jogo digital não se revende, jogo físico se revende. Enquanto menos jogo físico em circulação, menor a chance de ter revendas de jogos e maior a chance das pessoas precisarem comprar um jogo novo. Ou seja, vamos colocar assim, você tem 100 jogos físicos em circulação do Zelda Breath of the Wild e você tem 100 jogos digitais do Zelda Breath of the Wild, beleza? No caso do digital, para uma pessoa 101 comprar o jogo, ela vai ter que entrar na loja, dar todo o dinheiro dela para Nintendo e pegar o 101 jogo, tá? Pegar o jogo número 101. Ou seja, a Nintendo vai ter um sale a mais, uma venda a mais. No caso do físico, a pessoa de número 38 que comprou o jogo por $80 já jogou, já zerou e está se desfazendo por 50, beleza? Então, ela pagou $30 no jogo, tá? E aí a pessoa número 101 tá comprando dessa pessoa por $50. Ou seja, a pessoa de número 101 economizou $30, tá pagando 50, e no caso a pessoa que comprou originalmente é como se para ela tivesse pago $30 no jogo, tá? O que a Nintendo ganhou dessa transação? Absolutamente nada. Ela ganhou $0 dessa transação porque a primeira pessoa já havia pago e agora você tem uma outra pessoa com esse jogo que não precisou pagar mais por ele. Já no caso do digital, essa pessoa foi obrigada a pagar tudo do zero porque você não pode teoricamente você não pode vender jogos digitais, tá? Então assim, a Nintendo já tem um central de distribuição de cards, de cartões, etc, para vender os jogos e tudo mais, tá? Nesse momento, a Nintendo com certeza deve estar estudando a possibilidade de levar jogos físicos, tá? A empresa deve estar o tempo todo vendo isso e observando isso e ver se vale a pena, tá? Para um ponto de vista da empresa, não vale a pena, tá? Isso é certeza, nenhuma empresa quer vender jogo físico. Você pode perguntar para qualquer empresa: você quer que as pessoas comprem jogos físicos? Elas vão te falar: nem fudendo, eu não quero jogo físico. Claro que elas querem digital, porque para as empresas é muito melhor. Muito melhor, tá? Vou deixar isso bem claro. Mas, é claro, aí entra aquela discussão. Vamos dizer assim, o quanto de vendas a Nintendo perde por não ter jogo físico? Aí é um estudo que ela deve estar fazendo nesse momento. Vamos dizer assim, 100 pessoas vão comprar um jogo digital, mas 300 pessoas comprariam se esse jogo fosse físico. Porque ela pode revender, porque ela sabe que ela vai poder trocar esse jogo para um outro no futuro, então ela vê aquilo como um investimento. Tá? E aí você começa a fazer uma pesquisa de cadeia de trocas, cadeia de informações e cadeias de revendas. Que basicamente o que é essa pesquisa de cadeia de revendas, tá? É você ver quantas vezes esse jogo vai trocar de mão, quantas vezes ele vai ser revendido, tá? E aí, com base nisso, você chega a um número, se vale a pena ou não esse jogo ser vendido como físico. Ou seja, supondo que um Zelda Breath of the Wild tenha uma cadeia de 3 revendas, ou seja, um jogo vai ser revendido 3 vezes. Ou seja, um jogo físico equivale a uma venda de 3 digitais, tá? Simples assim. Para Nintendo, tá? A empresa que está vendendo o jogo para ela como se fosse 3 digitais. Se 3 pessoas ou mais comprarem o físico, exemplo, se você sabe que a sua quantidade de vendas digitais será 100 e a sua quantidade de vendas físicas será 400, então, por mais que a sua cadeia de revenda seja 3 para 1, você vai vender 4 vezes mais. Ou seja, você na verdade está aumentando o número de vendas e não diminuindo. Então, essa é uma coisa que tem que ser muito bem analisada, que é ver quantas vezes um jogo vai se revender, beleza?
Para quem não sabe, tá? Mas a maior parte do lucro das empresas de jogos, tá? EB Games, GameStop, etc. Essas empresas que só vendem jogos mesmos, tá? Não comparar com Walmart, Best Buy, que tem outros ramos, tá? Tô falando de empresas que vendem jogos, é EB Games, é GameStop, etc. Tá? A maior parte do lucro deles vem da venda de jogos usados. Por quê? Quando eles vendem o primeiro jogo, a maior parte do lucro tá indo para Nintendo, não tá indo para eles. Quando eles vendem para a segunda vez, a maior parte do lucro tá indo para eles. Entendeu? Porque eles viram o mediador dessa parte de compra e venda. Lembra que eu falei quantas vezes um jogo vai se revender? Né? Você tem esses dois fatores. Você tem o de pessoa para pessoa, e aí você tem o com mediador. Quem que é o mediador? As lojas, tá? Então, assim, vou dar um exemplo, que nem eu falei, um jogo pode ser comprado e revendido 3 vezes, tá? Agora, imagina que essas 3 vezes a GameStop vai estar no meio. Então, assim, eu, André, comprei Zelda Breath of the Wild, beleza? Joguei, zerei, etc. Vou lá na GameStop e vendo para eles. Eles vão pagar, tipo, $30, vai? Aí, eles vão pegar esse jogo e vão vender pro João, tá? Porque eles são o intermediário. O João vai pegar, jogar, zerar e etc. Vai voltar na GameStop e vai falar, pá, zerei, etc. Quero vender para vocês. Aí a GameStop, você comprou usado, etc. A gente paga 25. E aí, né, a GameStop vai pegar e vai vender para o Carlos de novo, tá? O número de compra e vendas vai continuar sendo 3. Só que agora tem um intermediário no meio, que é a GameStop, que vai pegar a maior parte do lucro dessa compra e venda. Tá? É por isso que as empresas sobrevivem, tá? Elas sobrevivem disso, é de ser intermediário de compra e venda de jogos, é para isso que elas servem. E é por isso também que com o aumento de compra e venda digital, essas empresas estão sumindo porque elas perderam a maior parte do ganha-pão delas, que é remediar revendas. É isso, é a empresa terceira que está no meio da compra e da venda, tá? Então, por que eu tô falando tudo isso para vocês? Para vocês entenderem como funciona o mercado de jogos físicos, tá? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Aí, é isso que eu tô falando. Nesse exato momento, a Nintendo tá estudando tudo isso que eu falei. O quanto que vale a pena a Nintendo vender jogos físicos? Quando ela souber que a venda deles de jogos físicos no Brasil é boa o bastante para justificar esse investimento e ela sabe que ela vai lucrar mais tendo jogo físico, tá? É por isso que nos Estados Unidos, etc., ainda tem muita venda de jogos físicos, porque as empresas, sabe? Porque, bom, tudo bem. Assim, é muito difícil falar isso, tá? Porque aí vai entrar um monte de coisa, eu não quero que o vídeo fique muito complexo, tá? Mas assim, por que que o Walmart vende jogos, tá? Porque ela ganha dinheiro com jogos? Não. É porque quando você for no Walmart, você não precisa ir para outro lugar, tá? Então, por que que o Walmart gosta de vender tudo? É porque aí você não precisa ir para nenhum outro lugar, você vai sempre gastar dinheiro no Walmart, tá? O Walmart não tá lucrando vendendo jogo da Nintendo a 5, $10, etc. Ele tá lucrando com todas as outras coisas da loja que você tá comprando quando você vai lá. Então, se o Walmart tem de tudo, você passa mais tempo na loja, a loja ganha mais dinheiro com você, tá? Então, isso aí é outro esquema. Eu tô falando agora de loja de jogos, tá? Então, assim, a gente está vendo, né, que essas lojas de jogos elas estão de fato desaparecendo, perdendo muito dinheiro por causa disso. As pessoas estão cada vez comprando mais online e para as empresas vale muito mais a pena vender online para você do que físico, isso é claro. Então, assim, eu acho que a Nintendo vai vender físico no Brasil. Olha, eu acredito que num futuro próximo não e talvez nem venda. Porque, primeiro, o número de lojas que tá vendendo jogo físico tá decaindo aos montes, tá? Como eu falei, por causa desse problema de a galera não tá mais comprando jogo físico e fica difícil elas se manter, que elas dependem de revenda e etc. E num país como o Brasil, é mais difícil ainda você justificar todo esse investimento
por uma incerteza que os seus jogos físicos vão trazer, tá? Então, assim, existe a possibilidade da Nintendo vender jogos físicos no Brasil? Existe. Se todo mundo que compra jogos da Nintendo no Brasil comprarem mais jogos físicos do que eles comprariam digital, né? Aí sim, para a Nintendo valeria a pena. Se o aumento de vendas de jogos físicos fosse tão grande que vale a pena esse investimento. Mas, pelo que eu conheço de Brasil e de mercado de jogos no Brasil, eu acho que isso não aconteceria. Muitas pessoas vão ficar felizes? Claro que muitas pessoas vão ficar felizes. Muitas pessoas iam aproveitar. Você aí que está vendo esse vídeo, com certeza você quer jogos físicos no Brasil, tá? Muita gente ia aproveitar. Mas a quantidade não é grande o bastante para justificar um movimento desse. Como eu falei, o aumento tem que ser muito grande para a Nintendo fazer algo assim, tá? E assim, a Nintendo ela tá fazendo esse teste no Brasil ainda, ver como é que tá o mercado, tá? Então, assim, é impossível? Não, não é impossível. Várias empresas do Brasil grandes poderiam facilmente servir de Walmarts da Nintendo no Brasil, tipo uma Submarino, uma Lojas Americanas, ou até próprias redes de mercado aí, que vendem de tudo, sabe? Elas poderiam se beneficiar tendo produtos do Switch no seu estoque. Claro que poderiam, tá? Mas assim, ao meu ver, eu acho que não tá tanto mais no costume do brasileiro para justificar uma entrada massiva dessas, tá? Como eu falei, eu acho que se for acontecer, no mínimo, vai demorar 1 ano e meio, 2. Talvez com o anúncio do próximo console, o sucessor do Switch, a Nintendo chega, gente, estamos voltando com tudo, vamos lançar o mesmo console em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo e ainda vamos voltar com jogos físicos, etc, para o lançamento. Pode ser que isso aconteça, mas num futuro próximo eu não vejo isso dando certo, tá? Então é isso aí, galera. Essa foi a discussão do dia. E não se esquece, assistam todos os vídeos até o final e, por favor, ajuda a gente. Falta muito pouco para a gente chegar nas 4.000 horas. Aqui é o André e eu vou ficando por aqui. Falou!